Está no ar USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Com a limitação dos recursos naturais e a necessidade de geração de negócios com mais prosperidade, vem crescendo a introdução de práticas ligadas à economia circular, que basicamente propõe o que a natureza já faz há milênios: o reaproveitamento de materiais, de forma que eles se mantenham no ciclo produtivo. Para discutir esse tema, o USP Analisa de hoje conversa com o docente da Escola de Engenharia de São Carlos e coordenador do Programa de Economia Circular da USP, professor Aldo Roberto Ometo, e com o oficial de Assuntos Econômicos da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, Henrique Passini. Sejam bem-vindos ao USP Analisa. Muito obrigado. Muito obrigado, Thaís. Eu gostaria de começar o programa pedindo para que vocês explicassem o conceito de economia circular. Muito obrigado, então, pela possibilidade dessa troca de ideias. O conceito de economia circular, na verdade, é um conceito em construção. Em construção desde das bases dessa visão circular. Então, nós temos escolas e áreas do conhecimento que trabalham desde a engenharia do ciclo de vida, a parte da gestão do ciclo de vida, ecologia industrial, escolas mais ligadas à economia também, de performance, outras relacionadas a uma integração de todo esse sistema, como Cradle to Cradle. Então, na verdade, é uma área multidisciplinar, no qual alguns princípios são introduzidos para que a gente comece a enxergar soluções e não somente a questão de resolução pontual de um problema, mas soluções sistêmicas. Então, o grande diferencial que ela traz é a mudança de uma transição da busca para processos, né, mais eficientes, mas para sistemas mais eficazes. Então, esse é o princípio básico que faz com que todas as ações e os objetivos dentro da economia façam com que ela seja consequentemente circulares nas suas operações, mas que modificam principalmente os modelos de negócios que existem a partir dessa visão sistêmica e da busca dessa efetividade sistêmica. No caso, o que um modelo de negócio deveria ter para ser eficaz? Bom, um modelo de negócio, para ser, nesse caso, ter essa visão eficaz, ele precisa partir na busca de gerar mais valor por mais tempo e para muito mais usuários, para muito mais stakeholders, para os diversos ambientes no qual ele está inserido. Então, hoje, a inovação ela não se dá nesse contexto somente entre a empresa e o seu cliente. O ambiente, portanto, de inovação que requer essas mudanças do modelo de negócio é um ambiente muito mais complexo, rico, e somente as empresas que conseguirem, e os negócios que conseguirem estar integrados e verificarem as diversas oportunidades da geração de múltiplos valores por mais tempo, é que realmente vão conseguir essa prosperidade que a economia circular proporciona. Henrique, você queria comentar? Eu acho que a apresentação do professor Aldo foi muito pontual e muito boa. Eu concordo que o pensamento tem que ser feito em uma forma de sistemas e não uma forma pontual de setores isolados. E também é importante sempre considerar os setores da economia onde existem oportunidades, sejam eles produtos, que geram resíduos, por que chamar resíduos de resíduos? Resíduo é uma oportunidade, você pode pegar a cadeira quebrada, o eletrônico usado, o próprio resto de comida e achar maneiras de remonetizar, de reinjetar isso no ciclo produtivo da sociedade. É ali, nesse loop que existem oportunidades tanto de reaproveitamento, mas também com investimentos para promover setores econômicos das próximas décadas,
Mas não só o setor físico de produtos, coisas tangíveis, mas também coisas, por exemplo, espaços não utilizados, né? Galpões industriais. Todas as empresas fecham um certo horário, né? Aquele espaço fica vazio à noite. Será que isso não poderia ser utilizado? Há custos de aquecimento, há custos de aluguéis. Então, achar maneiras de se aproveitar o que já existe sem ter grandes custos com novas infraestruturas é uma grande oportunidade que vários países têm aí à frente e já começaram a aproveitar, baseados na economia circular. E complementando um pouco, e essas oportunidades, esses ciclos reversos e dessa maior eficácia no uso dos recursos já existentes, eles começam a cada vez mais serem realizados a partir do momento que você vincula essas ações operacionais a uma nova proposta de valor, a um novo modelo de negócio. Então isso a gente verifica possibilidades, né, em várias empresas já na substituição, por exemplo, da venda direta do bem físico, mas numa oferta de uma plataforma de funções e serviços que incluem o bem físico, mas não como a destinação única e exclusiva da sua forma de geração de receita, mas como um meio por meio do qual vários valores ali podem ser oferecidos, não mais pensando no consumidor somente, mas no usuário daquela função, daquela plataforma de funções e serviços. Então, as oportunidades de você integrar vários setores, a oportunidade de você gerar valor por mais tempo para mais usuários, vem também nessas mudanças da forma de se enxergar o negócio, de se modificar muitas vezes e incluir serviços a serem ofertados por mais tempo, para muito mais possibilidades de uso, e isso faz com que as atividades reversas sejam inerentes ao próprio modelo de negócio. Então a logística reversa, o reuso, a reciclagem já são parte desse novo modelo de negócio. Um produto mais robusto, mais duradouro, portanto, ele já é projetado porque faz parte desse novo modelo de negócio. É assim que vai ser gerado mais receita, mais prosperidade. Esses ciclos reversos geram, portanto, novas cadeias, novas atividades, onde são gerados novas receitas, onde são gerados novos empregos, e muitas vezes essas cadeias reversas que trabalham com esse chamado resíduo, mas que com esses materiais, né, principalmente, elas necessitam de um cuidado especial, porque muitas vezes, trabalhando com o setor têxtil, essas fibras são mais frágeis, então não podem ser operadas muitas vezes numa velocidade com máquinas de altíssima velocidade. Elas precisam ter um cuidado especial, muitas vezes necessitam de mais mão de obra para que isso seja realizado e consiga ser operacionalizado. Então, é uma oportunidade realmente que a nossa chamada sustentabilidade, ela vem como consequência dessa visão, desses novos modelos de negócio, e não como pré-requisito, como muitas vezes a gente costumava trabalhar. Então, a economia circular, ela traz essa prosperidade realmente nesses vários ambientes a partir dessas inovações nos modelos de negócio. E pensando em produtos com uma durabilidade maior, a gente pode dizer então que a economia circular vai na contramão daquilo que a gente chama de obsolescência programada, né? Que veio aí com o avanço da tecnologia para a gente acabar consumindo cada vez mais. Eu não sei você, Thaís, mas quando eu era mais jovem, eu comprava cartuchos de impressora jato de tinta, eu sempre ficava um pouco incomodado com pouco aquilo durava, né? Eu acabava com 300 cópias, já tinha que comprar outra. E eu ficava pensando, poxa, isso é programado para acabar rapidinho, e joga fora o cartucho, joga fora até a impressora. E como o professor Aldo mencionou, essa transição de ter um produto para ter um serviço, em vez de ter a impressora, você pode ter um contrato de impressão. Em vez de ter a iluminação, você tem ter a lâmpada, você tem um contrato de iluminação. Em vez de ter o carro, você tem um contrato de acesso a transporte. Isso é fantástico, porque isso mata esse problema da obsolescência, da falta de durabilidade de muitos produtos, né? Você, empresa, oferecendo um serviço de transporte, você quer que o seu carro, o seu
ônibus, sua van, dure muito e não quebre, né? Mas você, talvez, como provedor do cartucho de tinta, você quer que aquilo quebre e seja trocado para gerar negócio. Então, essa é uma tendência muito interessante, com oportunidades de negócio e oportunidades ambientais enormes aí. Certo. A grande questão aí é justamente essa mudança do nosso mindset, né? E essa questão cultural que muitas vezes a gente considera que para conseguir satisfazer aquela necessidade eu tenha que comprar um determinado produto, né? E se a gente tiver oportunidades de adquirir a função pelo tempo que a gente realmente necessita, vai muito mais ao encontro das tendências hoje e do que a gente realmente precisa, né? E a gente não está falando de algo que só existe em países desenvolvidos ou não. A gente já tem aqui exemplos, né, como o filtro de água que a gente encontra já para possibilidade de alugar, as próprias impressoras, aquelas grandes impressoras, fotocopiadoras hoje já não se compra mais, mas é tudo com base no aluguel delas. Empresas grandes como a Rolls-Royce já não vendem mais as suas turbinas, é todo o processo de contrato por serviço, né? Indústrias de máquinas e ferramentas. Então a gente tem em vários setores e essa ampliação, essa diversidade, portanto, dos negócios, não pensando somente naquele bem físico, mas em todos os serviços acoplados relacionados à função que se necessita, né? E não só no campo industrial, mas a integração disso também na área agrícola, né? Fazendas e produções integradas, regenerativas. Então você falou muito no seu início a respeito de como a natureza já trabalha todas essas reutilizações de materiais, nutrientes, enfim, desses ciclos fechados num ambiente natural. Isso já ocorre e sistemas que dependem também muito da natureza, esse equilíbrio, essa integração com os sistemas naturais repercutem em produtividade, em eficácia, portanto, muito maiores do que aquelas que estão trabalhando de modo contrário a esse equilíbrio e essa integração. O senhor citou alguns exemplos de práticas de economia circular. Elas estão presentes não só no âmbito internacional, mas a gente já tem exemplos aqui no Brasil também que a gente poderia citar. Exatamente. Então, alguns desses exemplos, como eu citei, né, de produções agrícolas, orgânicas, que trabalham com sistemas integrados, lavoura, pecuária, floresta, onde você trabalha não só a produção daquele produto específico, mas muito mais numa gestão da paisagem de forma integrada, e esses benefícios que os chamados resíduos materiais de um processo servem de matéria-prima para outros. Então, essa integração dos sistemas reduz a necessidade de insumos externos, de controles externos, porque você está trabalhando num ambiente muito mais equilibrado. Os próprios filtros de água hoje você já encontra para alugar, as impressoras, enfim. A gente tem uma rede aqui no Brasil já que trabalha com a Fundação Ellen MacArthur, que é uma das fundações no mundo que lideram esse tema, e ela tem parcerias com empresas, governos, aspectos de políticas públicas e universidades. São 7 universidades no mundo que são consideradas pioneiras em economia circular, e a USP, a partir do ano passado, se tornou uma das únicas 7 universidades pioneiras no mundo, a única no hemisfério sul, e, portanto, tem como grande missão auxiliar essa transição para a economia circular, desenvolvendo competências e trabalhando junto com a área de educação, né, no nosso tripé do ensino, pesquisa e transferência dessas competências para que a gente consiga fazer essa transição. E nessa rede já tem várias empresas também, governos, apoio a políticas públicas também, que estão fazendo essa transição, tanto a respeito
de aspectos operacionais, com a logística reversa, reutilização, mas também já com mudanças nesses modelos de negócio. Trabalhamos junto com uma empresa, a HRC, em Piracicaba, por exemplo, que tem uma eletrodeposição de metais e faz com que os produtos que antes ela vendia com um desempenho muito maior, por exemplo, de facas em colhedeiras de cana, e martelos para mineração, ela começa a trabalhar não só na venda desse produto que tem um desempenho muito superior aos demais, mas principalmente agora na possibilidade da oferta do serviço do sistema de corte, no serviço relacionado a essa operação na mineração. Então, o produto físico dela e a tecnologia hoje tem um valor muito maior porque ela está oferecendo toda uma plataforma de serviços, não somente o bem físico. O bem físico é somente o meio pelo qual ela oferece o grande valor que o cliente necessita. Então, eu gostei muito das ideias de práticas. Dando exemplos, o conceito de economia circular fica mais concreto. E é importante, principalmente do ponto de vista das Nações Unidas, ajudar esses exemplos, por exemplo, melhor compartilhamento de espaços, assentos em veículos, por que não aumentar o número de caronas, né, e ganhar dinheiro com isso. Esse tipo de comportamento tem pegado e tem acelerado muito rápido no Brasil e em outros países, mas também outras ideias como agricultura orgânica, agricultura regenerativa, trocando produtos por serviços, como o professor Aldo mencionou. Isso, você tem uma pletora, uma grande gama de exemplos aparecendo em diferentes países, e a ONU talvez, uma das grandes funções é ajudar essas experiências a circularem, a transitarem de um mercado para o outro, e porque as demandas são muito parecidas entre os países, né? Principalmente porque nós trabalhamos com países que estão na fase de desenvolvimento ainda, como Índia, China, Brasil, Laos, Tanzânia, e sempre existem demandas por opções econômicas que conservem recursos, que permitam novas fontes de renda para as pessoas e que, lógico, que tem um grande impacto positivo ambiental para os países conseguirem cumprir as promessas ou os acordos ambientais internacionais, como o Acordo de Paris. Dentro dessa importância da gente divulgar melhor, fazer circular os propósitos da economia circular, o que a gente poderia dizer em relação ao papel das universidades e de outras instituições? Qual que é a importância do papel dessas instituições? São vários atores trabalhando para promover um conceito, para promover uma mudança sistêmica, inclusive uma mudança, eu diria, cultural. E eu acho que cada ator tem o seu papel bem distinto. Por exemplo, as Nações Unidas têm esse papel de trabalhar com os governos, apresentar para governos e potenciais legisladores esses assuntos e esperar e municiá-los de informações, estudos e talvez até uma consultoria para facilitar esse entendimento e potencial adoção desses conceitos e regulações de mercado nos seus países, né? Nós temos os países membros e temos que auxiliá-los. Eu diria que as universidades têm um papel importantíssimo, né? Como as empresas, as universidades, em criar a cultura e o interesse pessoal, que é um motor de desenvolvimento enorme para o futuro intergeracional, e as empresas de aplicá-lo, né? Mas talvez o professor Aldo poderia falar um pouco sobre a parte da educação. Muito bom. Realmente é algo que tem que ser trabalhado com os diversos atores, então todo esse ambiente, esse ecossistema de inovação, com esses direcionadores para a inovação, precisam serem trabalhados com os habilitadores em termos de políticas públicas, infraestrutura, enfim, vários outros vetores, e a sociedade, nos seus diversos componentes, precisam realmente ter, no fim, essa mudança cultural realmente de aspectos que aqui a gente mencionou, em termos dessas mudanças de consumo para o uso, aspectos relacionados a porque a gente sempre fica pensando em reduzir os impactos negativos, mas porque a gente já não começa a falar de gerar negócios e processos e sistemas que gerem impactos positivos para a sociedade. Enfim, vários aspectos
que vão sair desse mundo linear para a economia circular. E a USP, especificamente, né, que eu coordeno esse programa em termos de, como uma universidade pioneira em economia circular, junto à Fundação Ellen MacArthur, e a gente está desenvolvendo, portanto, um programa transdisciplinar. Então, já estamos com um grupo de aproximadamente 60 docentes de diversas áreas do conhecimento, principalmente a gente pode citar a parte de engenharia, junto com economia, administração, agronomia, a parte florestal, faculdade de direito, arquitetura, urbanismo, trabalhando na criação dessas competências, dos fundamentos que possam ser trabalhados inicialmente dentro, então, da universidade, com desenvolvimento de pesquisas. Temos projetos já integrados dentro dessa área, junto à indústria 4.0, as relações dessas grandes vanguardas atuais, em termos de manufatura, em termos de processos agrícolas, florestais, sistemas integrados, então junto com a Exalc também. Então, são várias unidades da USP já trabalhando em forma conjunta. Podemos destacar a Escola de Engenharia de São Carlos, Escola Politécnica na área de engenharia, a Exalc, a FEA, tanto em São Paulo quanto em Ribeirão, a Faculdade de Direito, né, o Instituto de Arquitetura de São Carlos, assim como a FAO também em São Paulo, enfim, e a IASH, várias unidades, portanto, trabalhando de forma integrada, compartilhando, dividindo, inserindo isso desde as disciplinas de graduação, de forma transdisciplinar, nas disciplinas de pós-graduação, nos programas de pós-graduação, em cursos de extensão, de difusão, de especialização. Então isso já está sendo desenvolvido, mas a partir dessa comunidade de práticas e dessa plataforma, portanto, que a gente está estruturando e desenvolvendo para um ambiente realmente de trabalho para conseguir essa transição para a economia circular, junto também à sociedade, ou seja, não somente internamente, mas esse trabalho junto com a sociedade, nas diversas organizações e nesse diverso contexto, como foi aqui já mencionado, com esses diversos atores. A USP não pode se furtar desse papel de liderança junto à sociedade, em conectar essas pessoas, em fazer esse trabalho colaborativo realmente e de desenvolver junto essas competências, mas que não fiquem nas pesquisas internas na USP, mas que tenha realmente esse braço de transferência para a sociedade, de troca, e esse é o grande papel dessa nossa plataforma, desse nosso programa de economia circular, voltado, portanto, para essa transição para a sociedade, como representantes na América Latina desse movimento para a economia circular. O senhor comentou em relação a levar isso para a sociedade. Pensando na questão das políticas públicas, o que a gente tem de políticas públicas hoje que podem servir como um fomento para a economia circular, ou o que a gente precisa mudar em termos de políticas públicas para que a gente tenha mais iniciativas nesse sentido? É importante lembrar que o arsenal de políticas públicas convencionais pode ser remanejado, redistribuído na economia de forma a promover a melhor utilização de recursos, e energia e espaços, né? Por exemplo, eu já morei em países como a Bélgica, a Suécia, a Alemanha. É muito comum você ter impostos sobre o lixo residencial e você ter um alto custo no combustível de automóveis.
mas, por exemplo, o transporte público é frequentemente subsidiado e de alta qualidade. Então você está meio que estimulando uma transição para um modus vivendi, uma cultura, um viver individual que é mais já circular. E também sempre é importante ter a visão de mercado, né? Você tem consumidores que pedem produtos, você tem produtores ofertando, mas se o consumidor quiser um produto que é feito de uma maneira diferente ou com componentes reutilizáveis, inclusive indicado na embalagem com certos standards, certos selos, que esse produto foi feito usando papel reciclado, parcialmente reciclado, é importante porque isso gera um grande ímpeto nas empresas de atender a demanda do consumidor. Então, eu diria que a questão não é desenvolver novos instrumentos ou novas cenouras, ou chicotes econômicos. Eles já existem, a questão é distribuí-los para promover a circularidade e não o desperdício. Professor Aldo, o senhor gostaria de finalizar? Não, em termos especificamente Brasil, né, nós temos alguns exemplos, né, como a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, temos legislações específicas, mas que o grande passo que a gente tem que dar é relacionado à questão realmente de se buscar políticas que não estejam focadas no resíduo em si, mas justamente nesses novos valores e criar esse ambiente de negócios que possibilitem esses novos negócios, o empreendedorismo, a inovação na busca realmente de novos valores a partir desses princípios realmente de ganhos de efetividade sistêmica, e com isso os resíduos deixam de ser vistos como rejeitos, né, mas sim como materiais e grandes oportunidades, e portanto eles começam a ser valorizados, né? Os serviços são fundamentais e o trabalho, portanto a geração de novos empregos, etc., são promovidos. Então é todo um ecossistema realmente que começa a ser trabalhado a partir desses viabilizadores, e a política pública é um deles. Tá certo, então, professor. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Gostaria de agradecer aqui a presença do docente da Escola de Engenharia de São Carlos da USP e também coordenador do projeto de Economia Circular aqui da Universidade, professor Aldo Roberto Ometo, e do oficial de Assuntos Econômicos da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, Henrique Passini. Muito obrigada pela presença de vocês. Fica o convite para uma próxima vez a gente continuar discutindo o tema, né, e trazendo aí as novidades a respeito do programa de Economia Circular aqui da USP. Muito obrigado, estou à disposição e muito obrigado realmente por essa oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade, e esse é um tema que vai ser de suma importância para o Brasil e para o mundo nas décadas que virão. Muito obrigado. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.